Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, primeiro verso, diz assim: Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: Vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, responsável pelo palácio, homem que temia o Senhor. E Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso Obadias reuniu 100 homens, profetas de Deus, e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes fornecia comida e água. Certa vez Acabe disse a Obadias: Vamos às fontes e vales do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. Para isso dividiram o território que iam percorrer, e Acabe foi numa direção, Obadias na outra. Agora, olhe comigo o verso 16. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação de que havia encontrado Elias, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando o viu, disse-lhe: É você mesmo, ó perturbador de Israel? E Elias respondeu: Não tenho perturbado a Israel. Você e a família do seu pai é que tem. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora convoque o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou todo Israel e o reuniu, os profetas, no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo nada respondeu. Disse então Elias: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450. Tragam 2 novilhos. Escolham eles um, cortem-no e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro e o colocarei sobre a lenha, mas também não acenderei o fogo. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: É boa essa palavra. Elias então disse aos profetas de Baal: Escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são muitos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. E pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. Clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferirem-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu. Então Elias disse a todo o povo: Aproximem-se. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: Seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta. Depois arrumou a lenha, verso 33, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Encham de água 4 jarras grandes, disse Elias, derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente e pela 3ª vez. E assim eles fizeram. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou teu servo,
e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. Louvado seja Deus pela sua palavra. Você dá valor à sua vida? Você dá valor à vida das pessoas que cercam você? Você dá valor à vida humana em geral? Não responda ainda, porque talvez esse texto ajude você a repensar o que você diria, quem sabe, automaticamente, de forma afetiva e até impulsiva. Pois qualquer pessoa acredita realmente que dá valor à vida, mas talvez não seja assim na prática sempre. E é preciso avaliar alguns critérios que nos ajudam a responder de fato essa pergunta. E se há um texto na Bíblia que nos ajuda nesse sentido, eu acredito que é este que nós temos diante dos olhos. Pois esse texto nos fala do valor da vida. É a vida que está no foco desse texto. A vida é o tema desse texto que nós lemos, desse desafio que Elias faz aos profetas de Baal. E do modo como Elias traz de volta o povo de Israel para o seu caminho e o seu compromisso com Deus. A razão pela qual eu afirmo que esse texto trata da vida é uma sutileza que talvez numa leitura mais apressada você não perceba. Uma leitura mais corrida, menos atenta desse texto da palavra, pode nos levar a fixar a nossa mente na história como um todo, sem perceber algumas sutilezas que ela reserva. E essas sutilezas, exatamente elas, nos ajudam a entender qual é o significado mais profundo do texto. Essa sutileza tem a ver com as personagens que aparecem no texto e o modo como elas são apresentadas. Veja Acabe e Jezabel, por exemplo. Acabe e Jezabel são apresentados nesse texto como pessoas que desvalorizavam profundamente a vida. Nós já conhecemos esse casal. Eu tenho chamado esse casal de o pior casal do mundo. Tenho dito que o pior casal do mundo não é o seu cunhado e a sua irmã. Não é o seu vizinho e a sua vizinha. Não é o seu patrão e aquela rabugenta da esposa dele. O pior casal do mundo é Acabe e Jezabel, porque não tinham nenhum respeito pela vida de ninguém. E Jezabel estava se comportando aqui como uma verdadeira assassina. Estava matando os profetas do Senhor, arrasando com eles. Milhares já tinham morrido. Jezabel estava empreendendo um total genocídio. Por onde ela passava, ela matava os profetas do Senhor que encontrava pelo caminho. Ela era desse tipo de mulher, que não media esforços para alcançar os seus propósitos, que não pisava em ovos para conseguir os seus objetivos, que não tinha pudor, que não tinha limites. Jezabel fazia o que queria e não tinha nenhum temor nem de Deus e nem da vida. Matou muita gente. Era uma assassina. Mas pior que Jezabel era Acabe, porque Acabe não só consentia com o que Jezabel estava fazendo, como demonstra nesse texto que nós lemos, uma absoluta inversão de valores na sua vida. Tanto que, enquanto a Jezabel arrasa profetas e mata pessoas, Acabe está preocupado em salvar cavalos e mulas. E ele chama Obadias e diz: nós vamos procurar capim e água para ver se nós conseguimos salvar os nossos animais. Um homem sem nenhuma percepção das prioridades na vida, que banalizava a vida
e que elevava coisas, posses, animais a uma estatura superior à estatura que ele dava para a vida em si. Então era um casal maligno, diabólico nesse sentido. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Jesus veio para a gente ter vida. E quem não dá valor à vida fica debaixo das garras do diabo, que veio exatamente para aniquilar a vida. Jezabel e Acabe eram um casal demoníaco, porque funcionavam como instrumento do diabo para aniquilar a vida, para desvalorizá-la, para banalizá-la, acabar com ela. Não tinham nenhum respeito pela vida. Mas aí vem a segunda personagem interessante desse texto, que é Obadias. Obadias é um sujeito interessante, porque ele funciona no texto que nós lemos como um salvaguardo para a vida. Ele protege a vida, ele abre espaço para a vida seguir em frente, continuar como vida preservada. A Jezabel está matando profetas e o Obadias, que era uma espécie de mordomo real, encarregado do palácio, homem da mais total confiança de Acabe, separa 100 profetas, que é o que ele consegue reunir, e esconde esse grupo de profetas numa caverna. E ali alimenta esses profetas com pão e água, para eles não morrerem debaixo do poder de Jezabel. O Obadias funciona como aquele tipo de gente que reconhece o valor da vida e que tenta fazer alguma coisa para a vida continuar. Obadias é símbolo do que é uma ONG nos nossos dias. Uma ONG que vai para um lugar de guerra e recebe refugiados e dá para eles ali comida, abrigo. Ou como uma ONG que está na favela tentando tirar meninos do caminho do tráfico. Ou como uma religião que se organiza para levar comida para os famintos, agasalho para quem está com frio, dar casa para quem está morando na rua, internar numa casa de recuperação quem está dependente químico. Obadias é esse tipo de gente que vê a vida ameaçada e que se sente na obrigação de fazer alguma coisa para proteger a vida e salvaguardar a vida. Mas a personagem mais interessante do nosso texto é Elias. Porque Elias transcende os limites de Obadias. Elias não é um protetor da vida apenas. Elias não só não banaliza a vida como fazem Acabe e Jezabel, como também supera os limites de quem apenas faz alguma coisa para proteger alguma vida. Elias aparece no nosso texto como um proclamador da vida. Ele porta a vida. Ele anuncia a vida. Com ele vem a mensagem de que o Deus do céu vai abrir os céus e a chuva vai voltar. Elias significa que Deus tem misericórdia da vida, que Deus dá valor para a vida e que a vida nas mãos de Deus vai continuar apesar das ameaças, porque é Deus quem cuida da vida. Elias vem para dizer que em Deus a vida está segura e que ainda que a morte reina, o Deus do céu é o Deus que ressuscita mortos. Esse é o Elias. O Elias não está apenas interessado em proteger algumas vidas e salvá-las, o que é muito importante. Mas ele vem para dizer que mesmo que a morte reine, a vida triunfa no final, porque o Deus do céu é o Deus da vida. E ele vai abrir o seu céu e a chuva vai cair sobre a terra. Elias é portador de vida. Elias é o símbolo da igreja. Da igreja que não só não tem o direito de banalizar a vida, como tem a obrigação de superar esses espaços de manutenção da vida. A igreja tem como missão proclamar ao mundo que o Deus da vida está com os braços estendidos, que o Deus da vida está com os ouvidos abertos, que o Deus da vida decidiu abrir seu céu e mandar chuva serôdia sobre a terra, e em Jesus, que é a vida, todos nós podemos viver também. O Deus de Elias é o Deus que diz ao mundo que a morte não tem a última palavra. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. A igreja não está nesse mundo apenas para salvaguardar alguma vida. A igreja está nesse mundo para marchar contra os portais do inferno, que não prevalecerão contra ela, e para anunciar a vida que Deus dá. A vida veio ao mundo e iluminou os homens. E nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Aleluia por isso. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Se alguém
crê em mim e morrer, viverá. E quem vive e crê em mim nunca morrerá eternamente. Você crê nisso? É a pergunta que Jesus fez para Marta diante do túmulo de Lázaro. Crês tu isto? Eu sou a ressurreição e a vida. Elias tinha essa mensagem. Os céus vão se abrir. E Deus vai derramar chuva sobre a terra. E a vida vai voltar. Porque o nosso Deus é o Deus da vida. Então quando você percebe essa introdução, você entende o desafio de Elias para os profetas de Baal. Porque o desafio de Elias para os profetas de Baal é, na verdade, uma denúncia que ele está fazendo sobre as razões pelas quais a vida foi banalizada em Israel. Israel está vivendo um tempo terrível. Seca, morte, desgraça, miséria. E com Elias não só vem a chuva, mas a oportunidade do povo voltar para Deus e da vida voltar a ter o seu valor. E quando Elias desafia os profetas de Baal, nesse texto que nós conhecemos tão bem, ele está tentando mostrar para o povo quais são as razões pelas quais a vida se desvalorizou e por que o povo chegou na situação onde estava. E a primeira lição que nós aprendemos com Elias é que a vida perde o seu valor quando a idolatria entra em cena. Essa é a primeira lição. A vida perde o seu valor quando a idolatria entra em cena. Eu vou explicar por quê. O Elias diz para Obadias que vai aparecer para Acabe. O Obadias fica apavorado. Se eu disser e você não aparecer, ele me mata, porque não houve uma nação vizinha de Israel para a qual ele não tenha mandado gente procurar você. E Elias diz, fique tranquilo, porque eu vou aparecer. E quando Elias finalmente aparece diante de Acabe, o Acabe faz aquilo que é típico das pessoas que não valorizam a vida. Tira o corpo fora. Porque Pilatos não dava valor à vida, ele lavou as mãos diante da vida de Jesus. E todos os que estão já contaminados pelo sintoma da desvalorização da vida, se eximem de qualquer responsabilidade em relação à vida alheia. Não é problema meu. E quando Acabe vê Elias, ele diz, é você o culpado por tudo isso? É você mesmo, ó perturbador de Israel? A culpa é sua, Elias. Ao que Elias reage, não, a culpa não é minha. A culpa é sua e da casa do seu pai. É da sua família inteira, Acabe. Porque vocês encheram Israel de idolatria. Não só abandonaram os mandamentos do Senhor, como povoaram, encheram, contaminaram a terra com Baalins. O que eram Baalins? Baalins eram ídolos que representavam o deus Baal, que era considerado na antiguidade o deus da fertilidade no campo, na terra. O Baal era conhecido entre os povos como um deus que fazia a lavoura prosperar. E numa época em que a lavoura era muito importante, ter um deus que abençoasse a lavoura também era muito importante. Porque a idolatria tem essa característica. Ela estabelece ídolos que estejam intimamente relacionados às necessidades mais íntimas daquele que vai atrás do ídolo. O ídolo é uma entidade que a gente elenca, escolhe, elege, para nos atender em questões específicas e pontuais. O ídolo é alguém que tem finalidade. Recorrer ao ídolo é recorrer a alguém que pode nos dar soluções em uma matéria muito específica. Os Baalins eram assim. Havia Baalins em todo o território, porque à medida em que uma família de Israel tivesse uma necessidade, poderia recorrer aos Baalins no sentido de resolver aquela necessidade. No Egito era assim também. Os ídolos egípcios eram relativos às várias áreas da vida egípcia. O deus dos artesãos, o deus da guerra, o deus que faz as mulheres terem filhos, o deus que dá inteligência e criatividade para os meninos se darem bem na vida comercial. Havia divindades no Egito para todo tipo de necessidade e para cada divindade um ídolo. Com a igreja cristã ao longo dos anos não foi muito diferente, não. A igreja cristã ao longo dos tempos também estabeleceu seus ídolos. E os ídolos também sempre atenderam questões pontuais, específicas. Então você tem o São Judas, da causa impossível. O Santo Antônio, que dá casamento. Até quando eu ia em festas juninas, a gente cantava assim: fui pedir a São João que me desse um matrimônio.
São João disse que não, São João disse que não, isso é lá com Santo Antônio. Essa era a ideia. Cada santo tem a sua área de atuação, o seu departamento, e atende em causas específicas. E a igreja evangélica, que pretendia ser uma igreja livre disso, tornou-se até pior. Porque os ídolos na igreja evangélica também não são poucos. E eles também têm questões muito específicas para resolver. Então, nós já temos os pastores que são especializados em tipos de solução. Vai vir o pastor hoje aqui que ora por quem está endividado. E que quem está endividado fica com a dívida paga. Vai ter um pastor aqui que ora por coluna. Você que está travadão aí, vem para cá. Aí lota a igreja, o mais novo tem 110 anos. E não queria ter problema de coluna. E vem orar porque Deus vai curar a coluna. E vamos fazer culto para empresário que está numa maré ruim. E vamos fazer culto para quem quer casamento. É aquela mulherada na igreja. Vamos fazer culto para quem precisa de uma solução, para quem está com um filho com problema. Tem uma irmãzinha de oração que é uma maravilha. Se você está com um problema na perna, ela ora e a sua perna fica boa. Só que a igreja evangélica ela tem um quê a mais. Porque ela pensa que por estar elencando pessoas vivas, presentes, como mediadoras de espiritualidade, oração e fé, isso é menos idolatria do que falar de pessoas que já morreram, ou de objetos, ou de coisas que a gente põe em cima de uma mesa. Idolatria é toda vez que você acha que alguém ou alguma coisa vai te ajudar a resolver um problema pontual, sem exigir de você mais nada, a não ser que você peça. Sem compromisso, sem vínculo, sem amor. Qual que é a vantagem do ídolo? Com o ídolo eu não preciso me relacionar. O ídolo só me atende. E eu só recorro a ele quando preciso. Então não me importa a história do santo, não me importa a vida do pastor ou da irmãzinha de oração. Na verdade, eu nem quero ter uma amizade com essa turma. Eu só quero que me atendam e me ajudem a resolver o meu problema. Essa é a essência da idolatria. Eu preciso de alguma coisa que resolva o meu problema. Por que isso banaliza a vida? Deixa eu tentar explicar. Primeiro, porque quando você estabelece alguém como ídolo, você está rebaixando essa pessoa a um nível de meio para um fim. A pessoa para de ser um fim em si mesma e passa a ser um meio pelo qual você consegue o que quer. Então você que vai na casa da irmãzinha de oração, só quando a coisa aperta, ou atrás do pastor, só quando a coisa aperta, ou atrás do culto, só quando a coisa aperta, você está dizendo com a sua atitude que essas pessoas só existem para esses momentos. Você não as ama, não tem relacionamento com elas, não se importa se elas estão bem ou mal. A maior dor que eu sinto em relação a profetas na igreja hoje é que eles perderam o direito de não profetizarem. Porque está assim de gente na casa deles, ai deles se eles não profetizarem hoje. Não importa se estão mal, se estão doentes. Tem que atender. Eu estou aqui para isso, eu vim de longe, eu saí lá da minha casa. Liga de madrugada. Irmãzinha, pelo amor de Deus, você pode me receber aí na sua casa? O que aconteceu? Não, estou com um problema. Nem pergunta, tudo bem? Como é que você está? Foi cansativa a sua semana? Porque o objetivo não é relacionamento, o objetivo é uso. E toda vez que eu uso alguém, eu estou rebaixando essa pessoa e estou dizendo que a vida dela só é importante para mim enquanto caminho para eu receber o que eu quero. Isso é um rebaixamento. Mas isso fica pior. Por que fica pior? Porque à medida em que pessoas não conseguem mais me atender, aí eu parto para as coisas. Então, acima das pessoas estão as coisas. Porque à medida em que as orações dos outros não mais me atendem, as ajudas alheias, as intervenções dos outros, os conselhos, então agora eu vou partir
para as coisas. Alguém me falou que essa pedra na minha mesa vai me trazer isso, então eu vou pôr essa pedra. Alguém me falou que esse galinho na orelha vai me ajudar, então eu vou pôr. Alguém me falou que se eu fizer essa campanha, vai tudo dar certo. Então agora eu não estou mais contando com alguém, eu estou contando com alguma coisa. E se eu me vir obrigado a me prostrar diante dessa coisa, eu me prostro. E aí está a história da idolatria. Homens e mulheres se dobrando diante de figuras de animais, de utensílios, de objetos, de coisas da natureza. Por quê? Porque na idolatria a coisa termina sendo mais importante do que a pessoa. E veja, isso pode piorar, porque no final das contas, essa alma que a gente vende para conseguir alguma coisa. Trocar carro, pagar a conta, mudar de casa, conseguir emprego. E quantas coisas na nossa vida não atingiram o status de ídolo? Se o carro que eu dirijo é mais importante do que a vida, ele é ídolo. Porque até onde eu sei, o carro foi feito para me servir e não eu feito para servir o carro. A casa foi feita para me servir e não eu feito para servir a casa. Quando Jesus criticou os judeus de idolatria, ele disse para os judeus o seguinte: vocês inverteram as coisas. O sábado foi criado para o homem, não o homem para o sábado. É diferente. As coisas são menores que as pessoas, mas a idolatria transforma as coisas em mais. Foi o que aconteceu em Israel. Os Baalins viraram ídolos. E as pessoas se prostravam diante de pedras, de paus, de figuras de animais. Perderam o seu valor, perderam dignidade própria. Nem o seu rei lhes dava valor. A rainha estava matando. E o rei preocupado em salvar cavalos e mulas. Porque quando a idolatria toma conta, não tem problema perder a vida, tem problema perder a coisa. Então está aí o nosso trânsito em que uma pessoa desce do carro e atira na outra por causa do retrovisor. Está aí a violência em que um menino atira no outro para pegar-lhe o tênis. Está aí o mundo empresarial em que o empresário contrata alguém para matar o fulano para vencer uma concorrência. Uma sociedade idólatra, em que as coisas agora são mais importantes que as pessoas. Está aí o pai que trabalha feito um louco para ganhar dinheiro e esqueceu que tem filho. Está aí a mãe que está tão preocupada em deixar a casa sempre em ordem para que pensem bem dela, e esqueceu de desfrutar da presença dos filhos e da família. O marido nem prazer mais tem para chegar em casa à noite. Estão aí os maridos que acham tão bonito ter um carro bom e uma roupa bacana, que não percebem que suas esposas são infelizes e frustradas no casamento. Idolatria. Um monte de coisas mais importantes do que as pessoas. Esse é o fim da idolatria. A vida perde o valor. E Elias está dizendo isso. Os Baalins que você colocou em Israel são o primeiro problema. Segunda lição que esse texto nos ensina é que a vida perde o seu valor quando a religião deixa de ser relacionamento e passa a ser rito. O que Elias faz? Elias faz um desafio aos profetas de Baal. Qual que é o desafio? Tem que haver um Deus. Não podem ser dois. Tem que ser um. E esse Deus tem que ser capaz de responder orações. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos provar a existência de Deus. Eu vou fazer um altar com um novilho, lenha, pedras. Vocês vão fazer um altar do mesmo jeito. Vocês vão começar, porque vocês são muitos, talvez terminem mais rápido, clamando a Baal, para que ele mande fogo do céu para consumir a oferta. E eu vou pedir ao Deus Yahvé que mande fogo do céu para consumir a oferta. E o Deus que mandar fogo do céu é o Deus verdadeiro. O povo acha o máximo, porque povo quer ver circo pegar fogo. O povo quer ver desempenho de profetas. Religião como rito se baseia no desempenho dos profetas. Eu estou interessado em ver qual profeta é melhor. Então, para povo, competição é o máximo, porque a competição evidencia o melhor desempenho, e religião como rito é desempenho. Eu me desempenho daqui, Deus se desempenha de lá, e o desempenho melhor vai triunfando. Os profetas de Baal entendem o desafio e cumprem o protocolo.
Eles começam clamando, dançando, dando voltas no altar, dizendo: Baal, responde-nos, Baal, responde-nos, Baal, responde-nos. Só que nada acontece. E à medida em que nada acontece, o que eles começam a fazer? Eles começam a autoflagelar. Eles começam a sangrar. Eles começam a se machucar com lanças e espadas. Porque a religião como rito é isso. É sacrifício. É você fazer o que você não entende, porque você aprendeu de alguém que é isso que a divindade quer, então vamos fazer. Ninguém me falou por que Deus gosta que eu me fira e derrame meu sangue, mas já que alguém falou, eu vou fazer. Ninguém me falou por que o santo exige que eu ande de joelhos um caminho enorme, mas alguém falou, eu vou fazer. Quando era menino, as minhas tias diziam assim: perdeu alguma coisa? Então fale assim: são longuinhos, se eu achar dou 3 pulinhos. E aí eu achava e dava 3 pulinhos. Eu não sei por que o digníssimo do santo queria 3 pulinhos meus, mas já que é isso que ele quer, eu dou. Porque eu aprendi que é isso. Aí também a igreja evangélica sai muito na frente de todas as religiões. Porque a igreja evangélica é o seguinte: o que Deus quer de você é grana. Você quer uma bênção, quer resolver um problema? Pague. Não precisa andar de joelho, não precisa dar 3 pulinhos, não precisa levar prato de comida na encruzilhada. Dá uma oferta generosa. A nossa parte é em dinheiro. E assim você compra a bênção que você quer. Então o pastor que vai fazer oração por cura, já ele ora, mas primeiro nós vamos ter um tempo de oferta. Porque aí já fica claro para você e para mim que, dependendo do quanto a gente der, é a fé que a gente tem para receber. Então, o canal é esse, o preço já está claro. Você paga e recebe. Por que Deus vai querer esse dinheiro? Ninguém sabe. Como é que ele é administrado? Ninguém precisa saber. Prestação de contas não existe. Mas é o que estão falando, eu vou fazer. Se estão me dizendo que se eu der 100, Deus vai me dar 1000, então eu vou lá. Porque posso ser tudo, menos tonto. Se eu vou dar isso e vou ganhar muito mais, eu quero. Então até nisso a igreja evangélica se supera. Ela é muito mais ousada. O que Deus quer é grana mesmo, não é outra coisa não. Não precisa fazer grandes programas não. Só traga a sua oferta e está resolvido. O problema quando a religião é rito é que você sempre tem que fazer um sacrifício para Deus te dar o que você quer. Quando na verdade a religião como relacionamento gera a oração de Elias. Quando Elias vai orar, ele diz 3 coisas. Primeiro, Senhor, que hoje fique claro que Tu és Deus. Segundo, que fique claro que eu sou Teu servo e por Tua causa fiz o que estou fazendo. E terceiro, que o coração das pessoas volte para o Senhor. E quando Elias fez essa oração, louvado seja Deus, o fogo veio do céu e lambeu o altar, e lambeu a lenha, e lambeu as pedras, e lambeu a água em volta do altar, porque Deus responde orações feitas por filhos. Quando você esquece disso, você banaliza a sua vida e desvaloriza a sua vida, porque se na idolatria o outro é feito instrumento, ou mesmo você se dobra diante do ídolo que é instrumento, no culto como rito, o seu corpo vira instrumento. E a sua prática é só uma repetição de coisas que ninguém entende, mas que são praticadas há tanto tempo que ninguém tem coragem de mudar. A sua inteligência, a sua capacidade, a sua criatividade, tudo isso é jogado no lixo. E você esquece o mais importante, que Deus ouve você, porque é seu Pai. Minha irmã, o Deus do céu é o seu Pai. Meu irmão, Ele é o seu Pai. Que pai, se um filho pedir pão, vai dar uma pedra? Que pai, se o filho pedir peixe, vai lhe dar uma serpente? Que pai vai desejar que um filho se machuque com espada e lança? Que pai vai desejar que o filho ande de joelhos até os joelhos sangrarem? Que pai vai cobrar preço pela sua dádiva?
Que pai vai cobrar aluguel do filho que habita na sua casa? Que pai amoroso vai impor qualquer tipo de sistema de retribuição para os filhos a quem ele deseja abençoar? Pois eu e você somos abençoados porque o nosso Deus é o nosso Pai. E Ele tem o melhor para nós. E Ele tem prazer em nos abençoar. E quando Ele exige algo, não é para pagar a bênção dEle, não. É só para a gente pôr a vida em ordem. Porque com a vida em ordem, dá para Ele nos abençoar muito mais. Muito mais. É a oração de Elias. Tu és Deus, eu sou teu servo. E tudo que eu quero nessa vida é que o coração dessas pessoas se volte para ti. E por último, eu vou terminar. A última lição que nós aprendemos é que a vida perde o seu valor quando a gente esquece quem Deus é. Qual é o caráter de Deus e como é que Deus se revela a nós. Veja, os profetas de Baal estão lá, autoflagelando-se e clamando, e Baal não responde. Elias não perde tempo. Elias era bem-humorado e começa a zombar dos profetas de Baal. E a zombaria de Elias é muito interessante, porque você tende a achar que ela é gratuita e aleatória, mas não. Ela é proposital e muito sistematizada. Ela tem a ver com 4 questões fundamentais para o povo. O Elias está lá dizendo, vamos lá pessoal, clamem mais alto. Talvez vocês precisem gritar mais. Não desanimem não. Vamos lá, tipo um animador de torcida, né? Me dê um B, me dê um A, me dê um A, me dê um L. Baal, Baal. E os profetas lá gritando, e vamos lá, Baal responde. E Elias diz assim, mais alto, gente. 4 coisas. Talvez ele esteja meditando. Talvez ele esteja ocupado. Talvez ele esteja viajando. Talvez ele esteja dormindo. Elias estava tentando fazer Israel lembrar, primeiro, que os ouvidos de Deus estão sempre atentos ao clamor do seu povo. Deus de Israel não medita. Ele não cerra os ouvidos. Ele não fica em estado de desatenção. Ele não volta as costas. Os meus ouvidos estão abertos para ouvir e as minhas mãos estão estendidas para salvar, diz o Senhor dos Exércitos. O Deus de Israel nunca está ocupado, porque no universo que Ele fez você é prioridade. Louvado seja Deus, eu e você somos prioridade. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por amor de todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? A idolatria nasce exatamente dessa sensação de que Deus é tão ocupado com tantas coisas que eu preciso de alguém que faça a intermediação, entendeu? Funciona assim. Deus deve ter problemas maiores do que o meu. Tem um cometa que vai chocar com o planeta, ele precisa desviar o cometa. O sol está muito quente e ele precisa sustentar a camada de ozônio. Uma peste que está matando milhões. Deus é um sujeito ocupado. Então eu não vou me aproximar dele com o meu problema em relação ao meu filho. Ele nem sabe quem sou eu ou quem é meu filho. Então eu vou estabelecer alguém que possa ir lá falar com ele. O Deus de Israel sabe quem é você, sabe qual é o seu problema e está sempre pronto a ajudar você. Ele não está ocupado, porque no universo que Ele fez você é prioridade. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome, expuseste a Tua glória nos céus. Que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites, contudo pouco menor do que Deus o fizeste, de glória e de honra o coroaste. Você é prioridade na agenda de Deus. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Jesus morreu por você. Deus conhece você pelo nome. Então Ele não está ocupado. Terceiro, Ele não está viajando. Porque o Deus de Israel é o Deus que habita no meio do seu povo. Se há um Deus viajando é Baal. Porque ele nem daqui é Deus estrangeiro, das nações estrangeiras. Se ele não está, ele deve estar onde tem que estar, que é o lugar dele.
de onde ele nunca devia ter saído, porque o nosso Deus é Yahvé, o Deus que está conosco faz tempo e habita no nosso meio. Essa é a palavra de Elias, tanto que, quando ele vai orar, ele refaz um altar com 12 pedras, uma para cada tribo. Você lembra quem foi que fez isso? Josué. Josué, depois de cruzar o Jordão, ele faz um altar com 12 pedras. Então o que Elias está dizendo é: meus irmãos, o nosso Deus é o Deus que anda com a gente faz tanto tempo. Nunca nos deixou sós. Tirou-nos do Egito. Esteve conosco no deserto. Cruzou conosco aquele Jordão. Levou-nos a tomar posse da terra. Como nós podemos esquecê-lo? Ele é o nosso Deus. Baal pode viajar, mas o nosso Deus não. Ele habita no meio do povo. Bendito seja Deus, o Deus de Israel, entronizado entre os louvores do seu povo. E, finalmente, se Baal está dormindo, louvado seja Yahvé, porque aquele que guarda Israel não dorme e nem toscaneja. Ele está sempre alerta. Então veja, Elias está dizendo para o povo: por que vocês trocaram um Deus tão maravilhoso, que se importa tanto com vocês, por um Deus que quando vocês clamam, ele simplesmente não responde? Por que isso banaliza a vida? Porque toda vez que a gente esquece quem Deus é, a gente esquece quem nós somos. Quando você esquece quem Deus é, no lugar de Deus na sua mente, entra um Deus distante, longínquo, ocupado com outras coisas, cheio de intermediários, que nunca ouve você e nem sabe que você existe. Então a sua vida perde o valor. Você fica pequenininho, quase um zero à esquerda, diante de um Deus que não se importa. Mas quando você conhece o Deus da Bíblia, que mandou Jesus para morrer na cruz, que ouve orações, que não precisa de intermediários, o véu foi rasgado, você e eu podemos entrar no Santo dos Santos. Quando você conhece esse Deus, você descobre o valor que você tem para Ele, aleluia. E se você entrou aqui hoje, pensando que sua vida não tem valor, hoje você vai sair daqui, lembrando que ela tem, porque Deus ama você muito e deu o Filho dele para comprar você. Feche seus olhos por um instante, nós vamos orar. Pai Celestial, Deus amoroso, mais uma vez nós estamos diante de Ti porque a Tua palavra tem sido nosso alimento. Nós dependemos do Senhor, nós amamos o Senhor e mais do que tudo nessa vida nós queremos o Senhor, a intimidade do Senhor, sermos encontrados dignos diante da Tua presença. Pai amado, que tudo que nós ouvimos agora possa encontrar solo fértil em nossos corações e produzir frutos de tal maneira que o nome de Jesus seja honrado através de nós. Obrigado, ó Deus, pela ministração da Tua palavra, por tudo que a Tua palavra tem para nos ensinar, para nos orientar, para nos corrigir os passos. E que nenhum desses ensinamentos seja esquecido por nós. Que o Teu Espírito nos faça lembrar todas as coisas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.